A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos dar início a esse culto. Convido os irmãos a estarem fechando os olhos, dobrando as nossas fontes. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que estamos aqui, Senhor, com alegria no coração, Pai, alegres por estarmos na Tua casa, Senhor, porque sabemos, Pai, que este é um lugar separado por Ti, Senhor, um lugar para entregarmos a nossa adoração, Pai, um lugar onde o Senhor recebe os Teus filhos, Pai, porque sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar, Pai. Sabemos que antes mesmo, Pai, de pensarmos em vir à Tua casa, Pai, o Senhor assim já tinha preparado o caminho, Pai. Pai amado, bendito e santo, Pai, aproveitamos a oportunidade, Pai, de estar na Tua presença, Senhor, para pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Pai, que possamos nos examinar, Senhor, e apresentar a Ti, Senhor, com o coração quebrantado, Pai, o nosso arrependimento verdadeiro, Senhor, que possamos buscar, Pai, na Tua direção, Pai, uma maneira de nos fortalecermos, Pai, não pela força do nosso braço, Pai, mas pela força da Tua palavra, Senhor, nos revestindo, Pai, com o Teu sangue, Pai, para não sermos escravos do pecado, Pai. Pai amado, nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua obra, a fazer a Tua vontade, Pai. Nos ensina a Te servir cada vez mais e melhor, Pai. Que possamos ser servos obedientes à Tua palavra, Senhor, buscando nos alimentar simplesmente e unicamente de Ti, Pai. Faz a Tua obra em nossas vidas, Senhor. Transforma os nossos corações, Pai. Espírito Santo de Deus, age em nossas vidas, Senhor. Venha falar conosco, Pai, através dos louvores, Senhor. Para isso, capacita os Teus levitas, Senhor. Usa cada um deles, Pai, para que seja feita a Tua vontade, Senhor. Para que seja feita a obra do Espírito Santo na vida de cada um deles, Senhor. Tira todo o impedimento, Senhor. Tira tudo aquilo que atrapalha, Pai, o Teu louvor de chegar ao céu, Pai. Que seja entregue, Pai, a adoração verdadeira no Teu altar, Senhor. Capacita cada um deles, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, seja tocada pelo Espírito Santo, Pai. Pois diz a Tua palavra que o Senhor habita no meio dos louvores, Pai. Pai amado, bendito e santo, Pai. Capacita, Senhor, os obreiros, Pai. Que nós possamos fazer a Tua vontade e a Tua obra, Senhor. Nos ensina, Senhor, a fazer da melhor maneira, Pai. Pois é para o Senhor, Pai. Pai amado, bendito e santo, Pai. Abençoa também os departamentos, Senhor. O Ministério Infantil, Senhor. Que as professoras, Pai, tenham sim, Pai, capacitação em Ti, Pai. Que elas busquem direção do Espírito Santo, Pai. Que elas possam levar a Tua palavra, Senhor, aos pequeninos, Pai. Que eles possam receber este alimento tão especial, Pai. Precioso que vem do céu, Pai. Faz a Tua vontade e a obra na vida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Peço que o Senhor possa, Pai, nos ajudar, Senhor, a nos esvaziarmos, Pai, a tirar de nós tudo aquilo que atrapalha, Pai, a receber a Tua palavra, Pai, a tirar as preocupações do dia a dia, Senhor, que possamos estar voltados e atentos somente a Ti, Senhor, que nada tire a atenção dentro da Tua casa, Senhor, que o nosso foco seja simplesmente no Senhor, Pai. Nos ensina a fazer a Tua vontade, Pai, nos alimenta com a Tua palavra, Senhor, que para isso, Pai, capacita o Teu servo, Senhor, que a Tua palavra seja entregue primeiramente a Ele, Pai, que os lábios dele sejam sim ungidos pelo Senhor, Pai, para que possamos, Pai, receber o Teu alimento, Senhor, de uma maneira que nós saiamos daqui alimentados por Ti, Senhor, que nós saiamos daqui transportando da Tua presença, Pai, e com os corações transformados, Senhor. Faz a Tua vontade, Senhor. Abençoa este lugar, Pai, este lugar que pertence a Ti, Senhor. Abençoa os irmãos que estão a caminho, Senhor. Nos prepara, Senhor, para participarmos da Tua mesa, Senhor. Que nós possamos buscar a santificação a cada momento, Pai. Que nós possamos a cada momento, Pai, estar buscando, Pai, uma maneira de estarmos corretos com a Tua palavra, Senhor, em obediência, Pai. Para isso, Pai, nos ajuda, Senhor. Fortalece a Tua igreja, Senhor.
Nos exorta porque precisamos ser exortados, Pai. E traz o Teu Espírito Santo para nós, Pai. E que nós possamos sim, Pai, ser cheios da Tua presença, Pai. Faz a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Pois assim nós oramos, Pai. E em nome de Jesus Cristo, assim nós te agradecemos. Amém. Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A partir do versículo de número 27. Que a palavra do Senhor, ela nos diz assim, irmãos. Atos 16, 27. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Graças a Deus. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, postou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra ela foi lida, meu Deus, e pelo Teu poder e graça, misericórdia, fala nos nossos corações. Fala, pois nós precisamos, meu Pai, Te ouvir. Fala, meu Deus amado, pois aqui nós estamos para nos alimentar. O melhor alimento, meu Pai, é o que vem do céu sobre as nossas vidas. Meu Deus maravilhoso, nós Te buscamos, pois nós cremos pela fé que Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu és o único Salvador, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, vem falar com a Tua igreja nessa noite. Não permita, meu Pai, que o Teu povo saia daqui confuso. Nós repreendemos qualquer espírito da distração, qualquer espírito que venha trazer, meu Pai amado, dúvida com relação à Tua palavra. E seja esses espíritos, meu Pai, envergonhados e derrotados, em nome de Jesus, ó Pai. Que não seja eu que fale pelos meus lábios, mas que eu seja aqui nessa noite um instrumento para ser usado nas Tuas mãos. Nos abençoe e nos fortalece, pois é no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Poder tomar seus devidos assentos. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, de qual assim tem grande propósito para as nossas vidas, e o maior propósito dele é a salvação. É o maior propósito da palavra de Deus para cada um de nós. Às vezes a gente fala assim: pela palavra eu quero para mudar de vida. Às vezes a pessoa fala assim: fulano está na lei do crente, e a lei dos crentes ela é diferente. Não é lei do crente, é mandamento, é a escritura sagrada, de qual assim nós temos buscado, de qual nós assim nós temos confiado.
Pois aqui nós estamos, irmão, depois de um dia, nós foi alcançado. A gente foi alcançado um dia. Um dia alguém chegou e nos apresentou a verdade. E o que é o mais maravilhoso é quando a gente testemunha essa verdade. É quando a gente relata a verdade. Realmente a palavra ela é para transformar. A palavra de Deus era para nos trazer mudança. E nós temos que tomar posse disso. Nós não podemos nos conformar e ler a palavra e dizer assim: que versículo lindo, que texto bonito. Às vezes a gente até tem aquele chaveirinho que tem aqueles versículos que a gente fala assim: eu vou ler hoje um versículo. E a gente lê, a gente fala assim: olha, esse versículo falou comigo. Mas ele, além de falar, ele tem que também estar produzindo. Pois a palavra de Deus, ela nos dá respaldo, que a sua palavra ela tem que produzir frutos. Frutos do que, irmão? Frutos de arrependimento. Frutos do que? Frutos para ser alcançados. Esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito daquele que está no caminho do nosso Deus. Esse é o propósito para mim e para você. Porque a gente fala assim: olha, a Bíblia eu não consigo entender. Tem gente que fala assim que eu não consigo entender a Bíblia. A questão não é que a gente consegue, a gente tem que pedir a revelação para o Espírito Santo. E Ele está pronto para poder nos revelar. Ele está pronto para poder nos revelar. Mas para isso nós temos que pedir. Todas as vezes a gente fala assim: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me desperta através da tua verdade. E é tão bom, irmão, quando a gente olha pela palavra e quando aquela palavra vem de encontro assim conosco. Eu pelo menos me sinto assim, muito abençoado. Eu sei abrir a Bíblia, eu já me sinto abençoado. Eu só saber que tem um Deus que é poderoso no céu e na terra, e de que esse Deus é qual eu sirvo, eu já me sinto abençoado. Só o fato de nós virmos aqui adorar a Deus, entoar louvores a Ele, nós já temos que nos se sentir abençoados. Só o fato da gente ver a mudança dentro da nossa casa, e o propósito do Evangelho é para transformar toda a casa, nós já temos que nos sentir abençoados. Então é maravilhoso, irmãos. Eu fico maravilhado quando eu vejo alguém que é transformado. Eu fico maravilhado. Muda tudo. Muda primeiramente o semblante, muda o jeito de falar, muda o jeito de se comportar. O Evangelho é esse. O Evangelho é transformação. A palavra de Deus não é para nos deixar rico, como às vezes as pessoas pensam. Eu vou ficar rico. Não, nós já vamos servir aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que é dono de todas as coisas. Nós já vamos servir a Ele. E a palavra fala que nós somos herdeiros, pois nós assim nós somos filhos. Pois quem é filho é herdeiro daquilo que o pai tem. E nós somos filhos de Deus. E assim nós somos herdeiros das suas promessas. Qual que é a promessa de Deus para cada um de nós? É que nós possamos desfrutar do melhor. Deus, Ele não nos entrega resto. Deus, Ele não nos entrega sobra. Deus, Ele não nos entrega mais ou menos. Deus jamais vai nos entregar algo que seja incompleto. Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz com perfeição. Perfeição e completa. Você pode ter certeza disso. E às vezes a gente se pergunta: mas cadê essa perfeição, essa obra de Deus? Mas recebe, mas às vezes a gente despreza, a gente rejeita,
a gente não dá importância. Infelizmente, muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos entregado. Qual que é a principal coisa que o Senhor me entregou que eu não valorizo? É meu sapato novo? É minha casa nova? É meu carro novo? É meu emprego? Não. Aquilo que o Senhor nos entregou para que nós possamos cuidar se chama corpo, templo do Espírito Santo. Isso nós devemos cuidar todos os dias, pois quando nós somos alcançados, aqui que é o templo do Espírito Santo, nós temos que manter em ordem, nós temos que manter limpo, nós temos que buscar nos purificar a todo momento. Irmão, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, nós temos que estar zelando, pois assim nós fomos cansados, e a sua palavra fala que hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Quem conhece a palavra e passa pelo batismo, ele não sabe o zelo que ele, a partir daquele momento, ele vai ter que estar cuidando. Às vezes a gente cuida da casa, né? Não tem gente que é preocupado com limpeza, limpa tudo daqui, limpa de lá, né? Está correta, porque casa suja vai habitar o quê? Vai habitar as trevas. Tem gente que não se preocupa com a roupa, tem que ser limpinha. Está correta, a roupa tem que ser limpinha mesmo. E mais o templo do Espírito Santo, como que a gente tem cuidado? Pois assim aquele que é alcançado, irmão, tem que fugir das contaminações, as contaminações dos olhares, as contaminações do falar, as contaminações, irmãos, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós temos que fugir, nós temos que nos atentar, porque é uma obra tão maravilhosa. Diga assim comigo: a obra de Deus, ela é maravilhosa. E diga para quem está do seu lado: e você é uma obra de Deus. Nós somos uma obra de Deus. Mas às vezes a gente não vai entender isso, parece que isso foge, pois as trevas assim nos assedia, pois assim o mundo lá fora tem tentado jogar laços, e esses laços são muito perigosos, e esses laços, se a gente não se atentar, a gente cai. Esses laços, irmão, se não tiver com os olhos abertos, infelizmente ele vai ter resultado. Aí nós pegamos um texto desse de qual vai falar de dois homens de Deus, vai falar de Paulo e Silas. Paulo e Silas, irmão, foram presos, serem perseguidos por eles pregar a verdade. E às vezes a verdade, quando a gente quer falar, tem gente que não gosta nem de ouvir falar da igreja, quanto muito menos da Bíblia. Tem gente que fica com raiva. Tem gente que, se ele vê um crente, ele fala assim: lá vem aquele irmãozinho, vai já falar da Bíblia, vai já me convidar para o culto, e sai cortando o caminho daqui, corta o caminho de lá, foge, se esconde, se tranca dentro de casa, do banheiro, e é até capaz de falar assim: não tem ninguém aqui não, fugindo. E Paulo e Silas, irmão, eles estavam fazendo aquilo que Deus deixou. E você quer incomodar as trevas, faz aquilo que Deus manda, para você ver se você não vai incomodar as trevas. Quando a gente fala que vai fazer aquilo que o Espírito Santo está falando, ó, faz isso, você vai incomodar muitos, mas muito mesmo. As pessoas vão falar assim: mas você é chato, lá vem você de novo com esse mesmo assunto. Obviamente não é que é para gente, em tudo que for falar com as pessoas, for falar de igreja, não. É oportunidade, tem que ter oportunidade. E Paulo e Silas foram presos, e a Bíblia fala que eles foram não só presos, mas eles eram açoitados, estavam sendo espancados, eles estavam sendo de uma outra maneira, eles falando assim: agora nós vamos te calar, pois o papel das trevas é querer nos calar a todo custo. Todo custo Satanás quer parar a nossa adoração a Deus, todo custo, irmão. Todo culto às trevas vai querer colocar impedimento para que a gente não glorifique o nome de Jesus.
O que a gente vai fazer? Vamos desistir? Não, é aí que a gente tem que seguir, falando sempre desse Deus maravilhoso. Pois é, falando desse Deus maravilhoso, irmão, é que nós vamos estar declarando que só a Ele, somente a Jesus, nós devemos prestar todo o nosso culto. Somente a Jesus nós possamos nos prostrar. Tem gente que adora time de futebol, respeito. Tem gente que adora a alimentação, tem gente que adora isso, adora aquilo, mas não tem adoração mais pura e verdadeira, irmão, que não seja adorar Jesus, irmão. Não tem a melhor adoração que seja ela que não for a Jesus Cristo. E Paulo ensina, irmãos, sendo açoitados. A Bíblia fala que eles sendo presos, a Bíblia fala que eles não se desesperaram, porque eles estavam diante de um Deus que é poderoso e que nunca falha. Diga-se comigo, meu Deus, Ele não falha. Não, Ele não falha. Mas Paulo e Silas, irmão, presos, a Bíblia fala que eles cantavam louvores, a Bíblia fala que eles oravam, e a Bíblia fala que o Senhor respondeu, e a Bíblia fala que à meia-noite houve um terremoto, ao ponto das cadeias se abrirem, ao ponto daquilo tudo for, como falando assim, sendo demolido. Mas não é sobre Paulo e Silas que eu quero falar, que eu quero estar trazendo para as nossas vidas nessa noite. Eu quero falar sobre o carcereiro. Pois a Bíblia vai dizer que carcereiro, ele não conhecia a palavra de Deus ainda, ele conhecia os que pregavam a palavra de Deus. E a Bíblia fala que ele estava assim de um sono, e ele desperta. E no que ele desperta do sono que vê tudo aberto, ele entra em desespero. O cara do desespero dele, ele fala assim: será que fugiram? Será que não tem ninguém? Porque aquela época era assim: se o carcereiro não desse conta do preço, ele pagava um preço e também a família dele, até um preço às vezes até da própria vida. Aquela época era assim, irmão. Mas a Bíblia fala que ele, quando puxa a espada para querer cometer contra a própria vida, aqueles homens de Deus falam assim, Paulo fala assim: não faça isso, nós estamos aqui. Pois o carcereiro viu que algo sobrenatural tinha acontecido. O carcereiro sabia que ele estava mexendo com um povo que era de Deus, um povo que orava, um povo que cantava, um povo, irmão, que louvava ao Senhor. E Paulo fala assim: não faça isso, pois aqui nós estamos. Não cometa nada contra a sua própria vida, pois ninguém fugiu. E o carcereiro, ele deve ter pensado assim, a Bíblia não fala, olha o que aconteceu aqui, foi tremendo. Ao ponto dele falar assim: olha, o que eu devo fazer? O que eu devo mudar para que eu possa ser salvo? Que pergunta maravilhosa, irmão. Que pergunta essa oportuna. Essa é a oportunidade que a gente não pode deixar jamais passar. A oportunidade de alguém falar para você: que negócio de família cristã é essa? E você vai falar: é a família que Deus deixou, é a família de qual Deus criou. Vai incomodar bastante gente, as trevas vão se levantar, e tem gente que vai falar: mas Deus ama todo mundo. É verdade, Deus, ele ama todo mundo. A Bíblia fala assim: Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus ama todo mundo, mas todo mundo é de Deus. As pessoas têm essa coisa, falar assim: todo mundo é de Deus. Verdade, Deus, ele criou todo mundo, foi Deus que criou, mas nem todo mundo assim que é Deus. Tem muita gente agora nesse momento que não está preocupada com Deus. Ela está preocupada com o seu próprio ego, ela está preocupada em se alimentar da sua própria carne. E a Bíblia fala que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, e isso é a mais pura verdade. Não adianta a pessoa falar assim: ah, mas Deus está nesse negócio. Deus, ele vai estar naquilo de qual ele tem nos orientado.
naquilo que Deus não orienta, não adianta a gente falar que Deus está nesse negócio, que Deus não vai estar, irmão. Não adianta eu querer fazer as coisas erradas e querer justificar que Deus está concordando. Jamais, mas é jamais. E o carcereiro desperta, e o carcereiro ele fala assim: me dá uma luz. Ele pediu uma luz, ou seja, ele estava em trevas. Ele pede uma luz e fala assim: olha, ele tremendo e se posta diante de Paulo: eu sei que vocês servem um Deus que é poderoso. Diga comigo: meu Deus é poderoso. Que é para você despertar e prestar bem atenção no que eu estou aqui falando. Meu Deus é poderoso. Porque às vezes a gente não tem noção do poder desse Deus. Às vezes a gente não leva muito a sério. E ele faz a seguinte pergunta: o que devo fazer para que eu seja salvo? Aí Paulo responde assim no versículo de número 31. Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A salvação não é para um, a salvação é para todos. A salvação não é só para o pai, não é só para a mãe. A salvação é para toda a família. Toda a família. E o que não me impede da minha casa dela ser salva? O que impede da minha família ser salva? A entrega, irmão. Porque com certeza esse homem aqui vivia uma vida de guerra, porque ele mexia com o prisioneiro. Com certeza ele era pressionado. O homem vivia em trevas. Ele chega ao ponto de pedir uma luz, a um ponto de despertar. E é isso que nos falta, irmão. A gente tem que despertar. A gente tem que falar assim: abre os meus olhos. Nós temos que falar assim: Jesus, me tira dessas trevas, me tira desse mundo da mentira. Tem hora que a gente tem que acordar e falar assim: Espírito Santo, eu estou precisando, que as coisas mudem. O carcereiro estava querendo mudança dentro de casa. O carcereiro estava querendo transformação na família. E é isso que nos falta muitas das vezes, irmão. A gente tem que buscar transformação para dentro de todo o nosso lar. Mas tem que ser uma entrega verdadeira, porque de nada adianta a gente falar assim: Deus vai me transformar, Deus vai fazer uma obra. Mas tem pessoas que têm um coração muito duro, irmão. Tem pessoas que é só do jeito dela. A pior coisa de um ser humano é quando ele quer as coisas só do jeito dele. A pior situação de um ser humano é quando sempre ele é o dono da razão. Quando ele é sempre o dono da razão, irmão, ele só vai tomar prejuízo. A pior coisa de um ser humano, irmão, a pior coisa que eu possa ter é quando eu ver que é só eu que quero as coisas e quem está em volta parece que não merece. Mas todos nós merecemos ser abençoados. Todos nós merecemos de ser alcançados. O carcereiro falou assim: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Ele perguntou por ele, mas Paulo falou para toda a casa: crê no Senhor Jesus e será salvo, e tu e a tua casa. Paulo não falou assim: carcereiro, tu vai ser salvo, a tua família não, tu e a tua casa. Feliz é a casa, irmão, que tem a presença de Jesus, que tem a presença do Salvador, irmão. Ela muda, ela tem transformação. A casa que tem a presença do Espírito Santo, irmão, é algo impressionante. Não vai ser perfeita, pois o único lugar perfeito que tem e vai ter somente é só lá no céu. Lá no céu não tem mais intriga, lá no céu não tem mais a fofoquinha, lá no céu não tem mais a distração, lá no céu não tem mais isso. É o único lugar perfeito.
mas a nossa casa ela precisa ser transformada todos os dias. Nós temos que declarar que a nossa casa, irmão, é um lugar que possa habitar a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu não posso falar assim: minha casa tem Jesus. Mas se na minha casa eu falar que tem Jesus, mas entre as coisas das trevas, alguma coisa está errada. O que adianta falar que minha casa tem Jesus, mas entra a bebida alcoólica? Como que vai estar Jesus num lugar desse, num lugar de bagunça desse jeito? Se a minha casa fala que tem Jesus e vai entrar o vício das drogas, prostituição, como é que eu vou falar que tem Jesus num lugar desse? É um lugar bagunçado, um lugar que precisa ter organização, é um lugar que precisa as coisas ser colocadas no seu devido lugar. E ainda a gente tem aquela coisa de falar assim: não sei o que eu fiz para merecer o que eu estou passando. Isso falta de obediência diante do nosso Deus. Deus não se agrada de desobediente não, irmão. Não vamos com esse papinho de falar que Deus abençoa e está sendo desobediente. Deus não vai se agradar jamais. Deus não vai agradar. Não adianta eu falar assim: eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, mas eu sou desobediente. Irmão, olha, sabe quem vai reinar nisso aí? As trevas. As trevas que vai reinar. A Bíblia fala assim: fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir, irmão. Mas tem pessoas que andam, parece que vai de encontro com a aparência do mal. Parece que quer ser amiguinho da aparência do mal. Jesus, ele tem que entrar e tem que transformar. E nós precisamos de transformação todo dia. Eu falo, eu preciso de transformação. Todos nós precisamos de transformação. E naquilo que Paulo fala para ele assim: tu e a tua casa precisa ser salvo. E a Bíblia fala que ele fala assim, ó, no versículo de número 32: e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Mas como é que Deus faz as coisas? A Bíblia fala que eles manifestaram uma alegria não pequena, não média, mas uma alegria grande, por assim ter a presença do Senhor Jesus. Jesus na minha vida, na sua vida, é Ele que dá a alegria verdadeira, irmão. Às vezes as pessoas estão buscando a alegria, não engano, mas é uma alegria que passa rápido. Tem gente que busca alegria ouvindo uma piada, assistindo um filme, querendo se disfarçar em outro lugar. Mas diga assim comigo: mas a alegria de Deus, ela é eterna. A alegria de Deus, ela é eterna. A Bíblia vai falar que todos eles se assentaram à mesa, ou seja, foram ter paz. Quem serve a Jesus é para ter paz, irmão. Quem serve a Jesus tem que ter paz dentro dos seus lares. A casa de um cristão que só vive em pé de guerra, alguma coisa está errada. Tem que ser tirada essas munições que Satanás tem entregado. E tem gente que fica pegando munição do diabo para poder viver dentro de guerra. Nós temos que ter a paz. A Jesus falou assim: eu vos dou a paz. Essa paz nós temos que tomar posse, irmão. Nós temos que tomar essa posse dessa paz que vem de Jesus. A casa de quem serve a Deus, ela tem que ter transformação a todo momento, irmão. Ele era um carcereiro. Ele era uma pessoa que não gostava de crente, com certeza, porque se ele batia, se ele açoitava, além dele estar sendo mandado, com certeza ele falava assim: estou batendo, e se manifestar, vou bater mais. Mas a Bíblia diz que o carcereiro foi alcançado.
E esse Jesus que alcançou a família do carcereiro é o mesmo Jesus de qual nós servimos. Esse Jesus que fez essa grande obra dentro da casa desse carcereiro, na família dele, é o que também quer fazer sobre as nossas vidas, irmão. Esse Jesus que transformou, é Ele também que quer transformar sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que eles se reuniram para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a verdade. E nós precisamos todos os dias, irmão, ouvir a verdade, a palavra do Senhor. Que nós possamos nos despertar, irmão. E olha que a gente tem tanto para tirar, irmão, para que Deus possa habitar e fazer morada, irmão. E olha que a gente tem que, irmão, olha, fazer, meu irmão, assim, uma faxina. Eu costumo fazer isso, fazer uma faxina espiritual nas nossas vidas. Nós temos que fazer essa faxina espiritual, irmão. Nós temos que falar assim: Deus, tira de mim o que está te desagradando. Pois o carcereiro falou assim: o que eu devo fazer? Ele não falou isso. E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Não. Ele foi buscar orientação e falar: o que eu devo fazer? E a gente tem que fazer essa pergunta para Deus todo dia: Senhor, me mostre o que eu devo fazer para tirar o que está desagradando a Ti, Senhor. Eu tenho feito essa pergunta, irmão. Você tem feito essa pergunta para Deus? Senhor, tira de mim o que está te desagradando? Será que eu tenho feito essa pergunta? Falar: Deus, o que importa é te agradar, o que importa é eu te buscar. Será que eu tenho feito essa pergunta a Deus? Eu estou indo para o culto, mas me ensina a te cultuar de verdade. Pois até cultuar Deus nós temos que cultuar de verdade. Não é com presença não, é cultuar com verdade. Louvar a Deus, irmão, não é dublar, é louvar a Deus com todo o gosto de coração, irmão. Orar ao Senhor, irmão, é um momento de intimidade. Orar a Deus, irmãos, olha, a gente tem que buscar e falar: Senhor, vem aqui, vamos conversar. A Bíblia vai falar que o carcereiro foi alcançado. Ele ouviu a palavra e a Bíblia diz que todos foram batizados. Ou seja, todos foram ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então diga assim comigo: meu Deus tem uma grande obra para fazer na minha casa e para fazer na minha família. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Esse é o poder de Deus. Ele tem poder para fazer uma grande obra. Quer ver uma coisa? Pega a sua Bíblia, livro de Salmos, capítulo de número 46. Salmo 46. Salmos 46. Versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumunhem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais serei abalada. Deus o ajudará desde antemanhã. Brama nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nosso Deus, Ele é o nosso refúgio. Nosso Deus, Ele é o nosso socorro. O carcereiro, ele olhou e falou assim: eu quero servir esse Deus de qual vocês servem. O carcereiro olhou para o Deus de Paulo e Síria e falou assim: é esse Deus aí que eu quero buscar. E é esse Deus, irmão, de qual nós devemos confiar. E é esse Deus que tem que trazer paz sobre os nossos corações. Como que anda a tua paz, irmão? Como que anda a tua paz mediante ao nosso Deus? O salmista fala assim: o meu Deus, Ele é um socorro bem presente na hora das tribulações, na hora da angústia. Como que tem andado a nossa paz diante do nosso Deus? Nós temos confiado, nós temos crido que Ele é o único, Ele é aquele de qual pode nos trazer a calma. A Bíblia fala assim: mesmo que rios e mares se levantem, mas o nosso Deus jamais vai perder o controle de nada. Se nós confiarmos nele, Ele não vai deixar nada sair do lugar, irmão. Pode até se levantar quem for. O carcereiro falou assim: eu preciso de mudança, eu preciso desse Deus que é verdadeiro. E Paulo e Silas assim o apresentaram. Paulo e Silas pregaram a palavra do Senhor. Eles creram e eles foram batizados, se alegraram. Olha o que Deus nos traz. Deus nos traz luz, Deus nos desperta e Deus nos traz alegria. E acima de tudo, Deus nos traz salvação. Que o Espírito Santo possa nos despertar ainda mais. A nossa casa precisa a cada dia da presença do Senhor, irmão. É a minha casa, pastor, eu tenho a presença do Senhor, sim. Eu tenho uma Bíblia lá aberta no Salmo 91. Eu tenho uma Bíblia aberta no Salmo 23. Não, é isso não, irmão. Aqui, precisa ter a presença de Jesus. Do que adianta eu ter um quadro com o Salmo 91? Do que adianta eu ter essas coisas aí, mas eu ser uma pessoa atribulada? Isso não adianta não. Deus, Ele quer colocar tudo em ordem. Mas para isso nós temos que estar dando liberdade. Eu tenho a presença de Jesus, sim, pastor, mas só que minha casa é uma bagunça. Não, nosso Deus não é Deus de bagunça. Nosso Deus não é esse Deus de confusão. O meu Deus não é Deus de que fica se envolvendo em certos tipos de conversazinhas que existe por aí, que só traz complicação. Esse não é nosso Deus, não. Nosso Deus, Ele é poderoso para nos alcançar e nos abençoar. E repita mais uma vez comigo, você está falando pela terceira vez: o meu Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é poderoso. E o poder desse Deus que seja manifestado dentro dos nossos lares. Às vezes as pessoas falam assim: você tem culto direto, né? Quinta, domingo, sábado, quarta, sexta. Vocês não se divertem não? Eu falei: claro que eu me divirto. Vocês não aproveitam a vida não? Eu falei: para aproveitar mais ainda do que aproveito. É impossível. É impossível. O meu Deus que eu sirvo não traz ressaca, não traz prejuízo no bolso, não vai me deixar com sono. Meu Deus, eu aproveito e ainda renovo as minhas forças, ainda sou fortalecido. As pessoas têm esse negócio: eu preciso aproveitar a vida. Como que nós que somos cristão, crente, evangélico, protestante, em que você queira se dominar, se a gente não aproveita a vida? Mas nós aproveitamos e bem. E quer que eu te fale uma coisa? A gente não só aproveita, como nós somos recompensados. O Espírito Santo nos alcança, o Espírito Santo nos fortalece, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. A Ele toda a honra, ao nosso Deus toda a glória. Vamos ficar de pé.
Louvado seja o nome de Jesus. Maravilhoso demais servir a Deus, irmão. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu poder que é maravilhoso. Teu poder é tremendo, ó Pai. Vem nos abençoar, meu Deus, vem nos fortalecer, vem nos guardar, meu Pai amado, nas tuas mãos. Que o Senhor possa nos despedir, meu Pai, para os nossos lares, debaixo das tuas seguranças. Que o Senhor possa nos dar uma noite do justo, uma noite, meu Pai, abençoada, e acima de tudo, meu Pai amado, guardado pelo teu poder. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença gloriosa do Espírito Santo, e que as doces e mega consolações estejam com toda a tua igreja. E todos aqueles que creram digam comigo. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus.